A falar, né, do assalto na zona sul de São Paulo, no bairro de Moema. Parece que o assaltante acabou de se entregar. A gente vai para lá ao vivo com a nossa repórter Camila Yunes. Camila, seja bem-vinda de novo ao Top 20. Ele se entregou? Como é que está a situação por aí? Olha, Vitor, se entregou sim, mas ele ainda não saiu. A gente está aqui aguardando, toda a imprensa esperando que ele saia aqui para esse camburão. Inclusive, ele vai sair desse portão que nós estamos mostrando para vocês, para quem nos acompanha por imagens, e vai entrar aqui no camburão da polícia. Foram quase 2 horas de negociações, viu, Vitor? Tinha ainda reféns dentro dessa casa, no bairro aqui de Moema. Um senhor de 97 anos, que é acamado, o enfermeiro desse senhor, o filho e o neto também estavam nessa residência. Antes dele se entregar, a gente teve também a liberação de outras vítimas, inclusive de um funcionário aqui dessa residência, mas eles não quiseram falar com a gente, estavam muito nervosos, né? Uma situação muito delicada, mas nós estamos aqui aguardando essa saída desse criminoso que fez reféns em uma casa na Zona Sul aqui da capital paulista. Para a gente recapitular rapidamente para o nosso ouvinte e espectador, era esse criminoso e mais 2 criminosos assaltaram aparentemente uma empresa aqui próxima e, fugindo da polícia, entraram nesta residência aqui na Zona Sul da capital paulista. Um desses criminosos teria sido ferido, o outro a gente ainda não tem informação exatamente se a polícia conseguiu prender, e esse terceiro estava ainda dentro da residência fazendo essas vítimas de reféns. Então agora a informação que a gente tem é de que ele já se entregou. É uma negociação que contou aí com a atuação do GAT, da polícia, da tropa de choque, negociação até um pouco longa, por volta de 2 horas, e agora ele se entregou e nós estamos aguardando, viu, Vitor, a saída dele aqui desta residência. Inclusive um caso que choca bastante, né, em plena luz do dia. Um assalto com reféns, né? Uma situação que preocupa bastante. Um idoso acamado era um desses reféns. Então, o bairro de Moema, a gente lembra, é um bairro nobre aqui da capital paulista, um bairro residencial, muito tranquilo. Foi próximo aqui à Avenida República do Líbano. Inclusive, tem um pouco de trânsito aqui pela região, até porque a CET, a polícia, fazem a coordenação do trânsito. A área está toda isolada por aqui. Então, a situação é essa de momento. Vitor, nós estamos aguardando ainda este criminoso que se entregou sair para ser preso e levado pela polícia. Muito obrigado, Camila, que pode voltar a qualquer momento. Ela que está lá ao vivo, né, em frente à residência, onde esse assaltante, um dos assaltantes que estava fazendo uma família refém, se entregou e a qualquer momento ele vai sair da residência. Continua aqui conosco Zé Maria Trindade. Zé, olha, está muito difícil de viver aqui em São Paulo, muita gente com medo. Você vê um assalto, mais um assalto aí num bairro nobre aqui da capital paulista, Zé. Eu tenho que dizer que a polícia de São Paulo é muito bem treinada, né, e numerosa, e o estado de São Paulo é um dos estados onde o índice de criminalidade é um dos menores do país. Quando a gente diz isso aí, é porque você tem que fazer essas contas tomando como base, né, relativo, né, como base o número de habitantes por São Paulo. Zé, agora, desculpa te interromper, Zé, vamos voltar com a Camila, porque o assaltante ele se entregou e está saindo nesse momento da residência. Camila. É isso mesmo, Vitor, ele está saindo neste momento, escoltado aqui do GAT, fazendo essa escolta, levando esse criminoso que se entregou. Ele tinha aparentemente mais 2 criminosos junto com ele, e agora ele se entregou depois de fazer vários reféns, né? Tinha um idoso refém de 97 anos, o idoso acamado, tinha também um enfermeiro dele, o filho e o neto desse idoso ainda estavam reféns dentro dessa casa aqui no bairro de Moema. E agora a gente vê imagens ao vivo desse criminoso que se entregou e está sendo levado pela polícia, escoltado, uma negociação que levou cerca
de 2 horas, desde aproximadamente as 10 horas da manhã, acontecendo essas negociações para liberar os reféns deste assalto que aconteceu com reféns aqui na região de Moema. Inclusive, a gente tem a expectativa de que o Dr. Nico fale com a gente aqui para explicar mais detalhes, porque aparentemente esses criminosos estavam fugindo, né, Vitor, de um crime que eles cometeram, de um assalto em uma empresa próximo aqui a essa residência em Moema, e entraram fugindo nessa casa e fizeram reféns nessa residência aqui no bairro de Moema. Então a gente acompanhou esse refém que se entregou, este criminoso que se entregou depois de fazer vítimas, reféns nessa casa aqui em Moema. Os outros 2 criminosos, um foi ferido e já foi pego pela polícia, e o outro a gente ainda está aguardando mais detalhes da polícia, porque a gente ainda não sabe se ele fugiu ou então se ele foi se ele conseguiu fugir ou se a polícia acabou pegando. Mas acaba de ser levado este criminoso que fez reféns e que a polícia conseguiu fazer a negociação. Não temos nenhum ferido, felizmente, ao que tudo indica. Essas pessoas estão bem, essas vítimas que foram feitas de reféns. Mais cedo a gente já tinha pessoas que foram liberadas, um funcionário. A gente tem agora o Dr. Nico que vai falar. Na verdade, temos agora o Coronel Eric. Bom dia a todos. 2 meliantes, por volta das 9 horas, adentraram a residência, fizeram 11 vítimas de reféns, de refém. Uma das vítimas, que se encontrava dentro de um cômodo, fez contato com a polícia militar. Primeira viatura que chegou acabou encontrando eles saindo do local. E houve um início de troca de tiro. Houve a primeira viatura efetuou 2 disparos, mas na realidade um dos indivíduos tentou fazer a imersão para uma outra residência, foi preso. O indivíduo que ficou por mais de 1 hora num dos cômodos com 6 vítimas, com 6 reféns, após muita negociação com o GAT, com o pelotão de GAT, acabou se rendendo, questão de uns 30 minutos. Coronel, como é que foi essa negociação? A gente viu ali a presença da irmã dele. Quais as exigências ele fazia? Ele fazia a questão da presença do advogado, fazia a questão da presença da esposa. A esposa, ele mesmo entrou em contato com a esposa por meio do seu próprio celular. A esposa esteve no local. O advogado foi feito uma videoconferência. Com a esposa no local, ele se rendeu. A gente teve alguma vítima ferida? Nenhuma vítima ferida, todos ilesos, graças a Deus. Havia um senhor, um idoso de 97 anos, como é que está a saúde dele, como é que está a saúde dos familiares? Tenho certeza que estão bastante nervosos, né? Sim, é o proprietário da residência, ele está muito bem, graças a Deus, com os familiares, com o filho, com a enfermeira, inclusive, que é a cuidadora, está tudo em ordem. Quantas pessoas havia na casa no total? Quem eram essas pessoas? O idoso, os familiares, funcionários? Eram 11 pessoas, 5 pessoas conseguiram sair antes do elemento fazer refém as outras 6 pessoas. Estão na nossa base comunitária de segurança da base Lusitânia, aguardam por lá e agora já estão sendo conduzidas ao DP.